Olá, pessoal! Eu sou a Ângela, psicóloga. Bem-vindos à nossa oficina de amamentação. Eu estarei abordando com vocês alguns dos principais aspectos emocionais envolvidos no processo de amamentação. Nós sabemos que, enquanto uma espécie mamífera, nós nascemos teoricamente programados para amamentar e para sermos amamentados. Mas, enquanto seres humanos, sabemos que não é bem assim. Isso por quê? Porque nós somos atravessados por questões culturais, sociais e emocionais a todo momento, em relação a tudo na vida. Com a amamentação não seria diferente. Então, para realizarmos esse processo de amamentar e sermos amamentados, nós temos que nos haver necessariamente com questões que vão muito para além do processo natural. Nas outras espécies, isso acontece biologicamente de uma forma condicionada, instintiva. Então, nós sabemos que o bezerrinho, por exemplo, ele nasce e rapidamente ele se levanta, meio que cambaleando mesmo, fica nas quatro patinhas e já vai procurar a teta. O ser humano não é assim. Nós sabemos que é muito mais complexo. Muitas são as teorias psicológicas que dão ênfase para esses primeiros anos, essas primeiras experiências do ser humano, para a constituição desse ser humano enquanto ser propriamente, enquanto um ser diferenciado das outras espécies animais. E dentre essas experiências, há experiências de ser amamentado, de ser recebido nesse mundo, de ser acolhido por alguém, de ser cuidado. Nós sabemos que o ser humano, ele nasce muito imaturo. Não tem nem como comparar com outras espécies animais. O ser humano, bebê, o filhote humano, se ele nasce e é deixado à sua própria sorte, abandonado à sua própria sorte, nós sabemos que ele vai morrer. Se não tem alguém que o pegue, o acalente, o aqueça, o higienize, o alimente, esse ser humano, esse projeto humano, ele não vinga. Então, o ser humano nasce extremamente imaturo, o filhote humano é extremamente imaturo. E o nascimento, propriamente, ele representa uma ruptura, um rompimento muito significativo, tanto para o bebê quanto para a mãe. E isso, quando nós formos trabalhar com gestantes e posteriormente com as puérperas, nós temos que levar muito em consideração. É um momento de intensa alegria, quase sempre, né? A vida que nasce, é um novo bebê, um novo ser humano, um novo momento naquela família, naquela história, mas também marca uma ruptura muito significativa, porque se cria entre mãe e bebê durante todo o processo de gestação uma simbiose. O que é isso? É um elo muito forte, é uma ligação muito intensa, porque imagina, esse bebê, ele se desenvolveu no interior dessa mãe, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele nasceu desse corpo, que nós sabemos é um corpo todo significado, e ele nasceu desse corpo, depois de se desenvolver por meses dentro desse corpo. Então a ruptura, o fechamento desse ciclo, que culmina com o nascimento, é um processo altamente angustiante por quem vive, tanto o bebê quanto a mãe. Por mais que a mãe entenda tudo o que está acontecendo, por mais que ela saiba, cognitivamente ela já captou essa informação e ela sabe que o nenenzinho está ali, ainda assim essa separação para ela é experimentada de várias maneiras diferentes, com angústia. E isso no dia a dia nós vamos ver vários desdobramentos dessa angústia da separação para a mãe. Para o bebê então nem se fala, né, gente? Por quê? Porque o bebezinho, ele é só sentir, ele não entende nada do que está acontecendo, ele não consegue organizar esses pensamentos, ele ainda não tem conhecimento, ele não decodifica a nossa linguagem, o código da nossa linguagem ainda. Então ele só sente, e ele sente da forma mais intensa possível. Imagine o que é, né, você se sentir aconchegado, acalentado, nutrido, totalmente
envolvido por esse outro ser e de repente perder tudo isso. Eu brinco que os bebês eles são arrancados do paraíso. E que pena que a gente não lembra, né, essa fase aí inicial lá na barriga da nossa mãe, porque alguns autores vão chamar isso de idílio, né, um prazer total, uma satisfação total. Aí a gente não sente frio, fome, dor, medo, nada, né? Porque existe esse grande corpo que nos protege, que nos envolve, que cuida de nós integralmente em todos os momentos. E quando a gente vem para esse mundo, nem sempre é assim, as coisas mudam. Nós sabemos que tudo muda com o nascimento. Então, para o bebê é bastante traumático, tende a ser bastante traumático nascer, simplesmente pelo fato de nascer e de sair desse organismo tão protetor e que provê todas as necessidades dele. Por isso que a gente precisa garantir as melhores condições possíveis de nascimento para que essa transição para a vida aqui fora, né, do útero, seja o mais satisfatório e o menos traumático possível para esse bebê. E imagina então, né, nasci, cheguei aqui nesse mundão, não conheço nada, não entendo nada, não conheço a linguagem, e de repente aquele ser, aquele corpo que me envolvia, que me cuidava com tanto zelo, com tanta propriedade, integralmente, vem e toca em mim e reconecta de alguma forma essa continuidade que nós tínhamos lá dentro, essa simbiose que nós tínhamos lá dentro do útero. E aí eu relembro, não, mas esse ser, né, tão continente para mim, ele ainda está aqui, ele ainda está me cuidando, me protegendo. E de repente o nenenzinho vai começando a sentir muitas necessidades que lá na barriga da mamãe ele não sentia, como a fome, por exemplo, que é uma condição imperiosa de desconforto que gera no bebê. Então, o desconforto, né, que a fome gera, nós sabemos, às vezes a gente vê alguns bebezinhos em jejum, por exemplo, o quanto é triste, porque eles querem mamar. O desconforto é muito grande, eles precisam ser alimentados. Então, o neném que acaba de nascer e tem essa oportunidade de receber esse alimento, ele vai receber muito mais do que o leite. Ele vai receber junto com esse leite muitos outros componentes que são componentes de cunho emocional, afetivo e que vão lhe dar uma sensação de intenso prazer. Por isso que o bebê, às vezes, ele está até satisfeito, mas ele precisa estar ali grudado no tetê da mamãe. Nós vemos isso enquanto profissionais. O bebezinho precisa desse aconchego. Ah, mas ele nem tá com fome, tá aqui, né? Aí eu ameaço de tirar e ele de novo. Por que isso? Porque junto com esse leite vem muito mais do que nutrientes para o nosso corpo. Vem nutrientes para a nossa afetividade. Vem um alimento para a nossa subjetividade. Então, por isso que é tão importante, tão significativo o processo de aleitamento materno. Quando ele pode ser direto no seio da mãe, que ótimo, né? Aí a gente tem essa plenitude, aí a gente tem essa troca, né? Essa continuidade num processo natural. Mas quando isso não é possível por alguma razão, nós também precisamos encorajar essa mulher a exercer essa maternagem de maneiras alternativas, nem que seja dando a mamadeira para o seu bebê. Mas o que nós precisamos é que essas mulheres tenham consciência para fazer uma escolha pautada em conhecimento, para que elas saibam tudo que está envolvido nesse processo de amamentação, para que elas entendam que as dificuldades são transponíveis e que se ela receber o apoio necessário, ela vai conseguir enfrentar essas dificuldades. Então, nós precisamos ajudar as mulheres a escolherem de modo consciente quando se trata de uma escolha, porque às vezes não se trata de uma escolha, né? Às vezes, por alguma razão mais drástica, essa mulher não pode amamentar, tinha o desejo, mas não pode. Mas quando se trata de uma escolha, que nós possamos auxiliar as mulheres na tomada de decisão consciente. Mãe e bebê, portanto, experimentam uma
espécie de codependência. O bebê depende da mãe, é óbvio, todos sabemos, sozinho ele nem sobreviveria, mas a mãe também depende desse bebê afetivamente. E o processo de amamentação, ele propicia esse encontro, ou eu diria até um reencontro, né? Esse reencontro natural, visceral, porque é uma espécie de continuidade nesse processo natural da gestação. Então vem de novo uma conexão, é uma reconexão, porque reconecta, mas agora de uma forma diferente do que se processou lá no útero, mas permite à criança essa noção de continuidade desse processo. E para a mamãe também, né? Claro que numa proporção diferente, já atravessado por toda uma consciência que o bebezinho ainda não desenvolveu, mas também para ela permite isso, né? Essa continuidade, esse segmento no processo natural que iniciou lá com a gestação. E isso tem um efeito muito positivo sobre o vínculo que se cria entre a mãe e o bebê. Então, a partir dessa intensidade da troca entre ambos, entre essa dupla, né, que nós chamamos a dupla de amamentação, o bebê vai experimentando uma troca tão intensa, tão genuína e tão significativa para ele, que ele tende a partir dessa troca com a mãe, que é muito fortalecida e muito dimensionada pelo processo de aleitamento materno, né, especialmente, ele tende a externar esse vínculo que se cria com essa primeira pessoa para as outras relações que ele vai estabelecer na sequência, com os demais familiares e posteriormente com os pares, com grupos de amigos. Então, vejam a importância dessa primeira relação com quem representa essa figura materna. E que sorte quando essa figura materna pode ser a mãe biológica. E quando essa mãe biológica ter condições de ser a nutriz desse bebê. Porque nós temos que lembrar que junto com o leite materno vem muito amor, vem muito afago, vem muito carinho, que permite à criança ter uma noção clara de pertencimento. Ele está acompanhado, ele não está desamparado, ele não está sozinho, né? Ele tem alguém que continua cuidando dele, que ele vai entender posteriormente é alguém separado dele, não é uma continuidade, né? Porque no início o bebê nem tem essa noção, ele acha que a mãe é uma continuidade dele, são uma coisa só, mas depois ele vai entender que sim, a mãe é outro ser, separado dele, mas é um ser conectado, é um ser humano em quem ele pode confiar. E se eu posso confiar nessa minha mãe, que cuida de mim, faz tudo por mim, me alimenta, me protege, eu posso confiar nas outras pessoas. É um protótipo de relação que nós vamos depois poder estabelecer com as outras pessoas também. Então isso, claro, né, gente, quando se trata de um apego seguro que se estabeleceu na díade, mãe e bebê, que é o que nós da área da saúde trabalhamos intensamente para tentar garantir que aconteça da melhor forma possível, porque nós sabemos que tem muitas condições adversas que podem interferir, muitas vezes até determinar o curso desse processo. Então, nessa relação de intimidade que se constrói entre a mãe e o bebê na hora da amamentação, a mãe tem condições de ir decodificando alguns sinais que o seu bebezinho dá. Eles vão um lendo o outro e vão criando uma sintonia intensa demais. A mãe consegue perceber a angústia do bebê e devolver a esse bebê um bem-estar. E é isso que satisfaz tanto o bebê, que faz essa ligação ser tão intensa, tão forte, porque infelizmente não acontece de modo automático. Seria muito mais simples se acontecesse de forma automática, mas não acontece. A gente precisa trabalhar muito para empoderar as mulheres para que elas consigam prover com o seu aleitamento tudo isso que nós falamos anteriormente. Então se costuma dizer que a amamentação não é um processo individual, e sim um processo social. O sucesso ou o fracasso no processo de amamentação é resultante de
todo um contexto, todo um cenário social. Todos nós, em certa medida, somos corresponsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso da amamentação de uma mulher. Ela não está sozinha, ela está inserida numa sociedade, ela está inserida num sistema de saúde e todos nós temos um papel muito importante no incentivo à amamentação. Mas não basta incentivar e dizer, é legal, é muito bom, faz muito bem para o bebê, faz muito bem para você, né? E você precisa amamentar. Não, não basta. Nós precisamos sensibilizar as pessoas e mais que isso, dar condições para que a pessoa consiga, uma vez sensibilizada, reproduzir tudo isso, que não é um processo fácil e é permeado por inúmeras dificuldades. Então, geralmente, nós vemos, né, acompanhamos no dia a dia de trabalho, as mulheres tendo dificuldade para amamentar. Desde uma fissura por uma pega incorreta, um engurgitamento, até questões sociais mesmo, de não ter nem condições de se alimentar direito para produzir esse leite, de não ter condições de moradia dignas para poder ter o descanso, para poder prover esse alimento para o bebê. Então, são dificuldades de todos os âmbitos e que vão refletir muito significativamente no processo de amamentação. E é nesse sentido que eu falava da nossa responsabilidade enquanto sociedade. Não podemos só culpabilizar as mulheres, responsabilizá-las única e exclusivamente pelo fracasso quando ele ocorre no processo de amamentação. Então, nós temos que lembrar que a mulher precisa dessas condições, precisa também de uma rede de apoio efetiva. E quem vai garantir essa rede de apoio efetiva? A sua família, as pessoas com as quais ela pode contar no dia a dia e os serviços de saúde. Nós precisamos nos haver com essa nossa responsabilidade. Nós precisamos sensibilizar e criar condições para que essa mulher possa lograr êxito no processo de amamentação. Daí o nosso papel fundamental para contribuir para o sucesso da amamentação. A mulher, quando encontra dificuldades no processo de amamentação, ela tende a alimentar algumas fantasias, alguns medos, retroalimenta uma ansiedade que nós temos, né, por nossa experiência prática no dia a dia com puérperas, a consciência do quanto interfere e muitas vezes faz diminuir a produção do leite, se não às vezes até cessar essa produção. Nos revelar o quanto situações de estresse, medo, ansiedade podem dificultar a produção de leite. E não só a produção, mas a oferta desse leite para esse bebê, né? Seja pela mama, diretamente, né, pelo seio materno, ou seja mesmo por outras vias. Vai dificultar essa produção, inibe, né? Então nós temos que ter consciência disso e lembrar disso no dia a dia, porque muitas vezes nós, enquanto profissionais de saúde, vamos potencializar a ansiedade em vez de acalentar. Nós vamos gerar uma pressão, uma demanda extra para essa puérpera, em vez de ampará-la, em vez de dar a mão e andar com ela nesse processo, nesse caminho, que não é um caminho fácil. Essa rede de apoio, ela precisa ser fortalecida. Cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, ajudar nesse processo de fortalecimento da rede de apoio, até porque nós fazemos parte dela. E fortalecer as pessoas que estão no entorno dessa puérpera para favorecer esse processo de amamentação. Nós temos que ajudar a mulher, encorajar a mulher a transpor as dificuldades, mas ela não vai conseguir sozinha lidar com algumas dificuldades quando são muito complexas. Nós vamos precisar intervir e ajudar, instrumentalizar os seus familiares para também saberem lidar com essas dificuldades e com assistência a essa mamãe. Então é um papel muito importante esse que nós desempenhamos para favorecer que o processo de amamentação de fato represente esse estabelecimento de um apego seguro,
de um vínculo seguro que vai ser estendido pelo bebê, por esse novo ser, para as próximas relações que ele for estabelecer com outras pessoas em outros contextos. Garantir que a amamentação seja esse caminho lindo de conexão de um ser humano com outro ser humano e que vai possibilitar que esse novo ser, que até então ele só sente, ele não entende, a significar as suas relações de uma forma saudável.